Deus te abençoe. Muito obrigado, querido pastor Renato, muito obrigado, querido pastor Léo, parabéns por esse lindo congresso, parabéns para todo o time, que coisa maravilhosa, essa galera que canta muito bem, que faz teatro de uma forma muito especial. Olha, eu estou saindo daqui maravilhado e a gente fica com o coração feliz, desafiado. Parabéns para todos vocês. Eu quero dizer da minha alegria de poder retornar e poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com você, e já lhe convido, portanto, para abrir a sua Bíblia, e nós vamos continuar, parte 2, 2 Timóteo, capítulo 2, vamos conversar acerca dos versículos do 20 até o versículo 22. Texto de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. E hoje pela manhã nós pudemos conversar acerca de uma perspectiva mais macro, né? Nos aproximando do todo, do texto, da segunda carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo. Então nós pudemos perceber ali que é uma carta carregada de sentimentos, uma carta onde Paulo vai expressar o profundo do seu coração. Mas logo no início, Paulo também já está preocupado com o coração do Timóteo, porque Timóteo se encontrava provavelmente numa situação muito desafiadora. Havia desafio externo e havia desafio interno. E Paulo percebe um coração um pouco desanimado, e às vezes nós estamos trabalhando, estamos sendo mobilizados, estamos dando continuidade ao nosso ministério, mas lá no fundo a gente precisa de um ânimo, e para isso Paulo fala: olha, Timóteo, 3 direções você precisa olhar. Primeiro, você olha para cima. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Depois, Timóteo, você pode olhar para o lado, porque eu estou ali do seu lado. Você pode encontrar um ombro amigo para a caminhada desafiadora. E aí ele vai dizer: olha, eu lembro sempre de você nas minhas orações, noite e dia. Olha que expressão bonita de amor. Bacana seria se você pudesse mandar um WhatsApp para alguém dizendo: olha, eu me lembrei de você nessa noite, eu me lembrei e orei por você. Talvez você esteja sentindo a ausência de alguém aqui e pode, portanto, orar por ele nesse culto e depois mandar uma simples mensagem. Isso faz uma enorme diferença. Lembrei de você, orei por você, Deus abençoe a sua semana, se precisar nós estamos juntos. E agora nós então podemos olhar e dar continuidade àquilo que nos colocamos à disposição, né, para responder olhando para o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde nós perguntamos: o que nós devemos fazer para não buscar a validação das pessoas? Porque em muitas ocasiões a busca pelos likes, né, aquela conferência, aquela conferida, né, aquele olhar, aquele acessar demasiado que nós sempre fazemos nas redes sociais, é talvez no fundo uma busca pela validação, pelo reconhecimento, pelo feedback das pessoas. Mas nós, para fugirmos desse tipo de validação, de reconhecimento e também de tantos outros reconhecimentos, nós colocamos e nos apoiamos na expressão que aparece no versículo 15: busque sempre a aprovação de Deus. Nós devemos buscar não a aprovação das pessoas, não devemos buscar a nossa própria aprovação sobre os nossos projetos, devemos desconfiar sempre daquilo que está no fundo do nosso coração. Nós não devemos buscar aprovação externa nem interna, mas precisamos necessariamente buscar intensamente a validação do próprio Deus, o reconhecimento do próprio Deus. O que Deus acha acerca daquilo que faço no meu dia a dia? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Por que nós precisamos fazer? Agora, nós vamos conversar, mas pela manhã ainda falamos sobre onde eu encontro essa resposta. Eu encontro na busca intensa, sincera, pela presença do próprio Deus, onde eu vou driblar os aspectos único e exclusivamente religiosos, mas eu vou de fato buscar a presença de Deus. E como devo proceder? Manejando bem a palavra de Deus, habitando
plenamente, ricamente em toda a minha existência, no meu ser, no meu coração, fortemente, para que a partir disso eu possa, portanto, desenvolver aquilo que o próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, vai falar: olha, vocês precisam ensinar e aconselhar uns aos outros. Às vezes a gente quer depositar tudo sobre o pastor, não é tudo com o pastor Léo, é tudo com o pastor Mauro, é tudo com o pastor de Evangelismo e Missões, que é o pastor Tiago, é tudo com o pastorzão Renato. Mas olha que coisa interessante, Paulo vai dizer: olha, aconselhem uns aos outros, ensinem uns aos outros, ou seja, é uma função nossa, mas somente pela palavra de Deus é que a gente vai fazer isso. Agora à noite, nós vamos então, a partir de 2 Timóteo, capítulo 2, 20 a 22, responder o porquê. E também a parte 2 do como. Se a primeira parte lá na manhã, como fazer isso, era por intermédio do manejar bem a palavra, ou seja, a palavra habitando ricamente o nosso coração, e a gente a partir disso também partilhando dessa palavra, aconselhando e ensinando. Agora nós vamos falar sobre a parte 2 do como e vamos responder o porquê. Na Nova Versão Transformadora, 2 Timóteo 2,20 diz: numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos, sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Obviamente, nós encontramos de maneira muito clara que a resposta para o porquê se encontra no versículo 20, ou seja, por que não permitir a qualquer tipo de escravidão, seja um submeter da nossa vida aos likes, aos reconhecimentos, às validações, porque pelo texto nós percebemos claramente que temos um dono. Você às vezes pode pensar que é dono da sua própria vida. Você às vezes vive como se fosse dono da sua própria vida. Mas se um dia você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sai do lugar de controle, sai ali daquele volante principal, decide sentar no carona e fala: Pai, agora é contigo, eu estou à disposição para seguir para onde o Senhor deseja me levar. E às vezes é interessante que a gente se fecha na nossa própria realidade, na nossa própria gestão, na nossa própria logística, na nossa própria conta, e a gente acha que consegue ter o entendimento de todas as coisas, e assumimos, portanto, o primeiro lugar da nossa vida. Religiosamente a gente canta e faz uma direção em nome do Senhor, mas a gente vive pautado na nossa própria decisão e nas nossas próprias escolhas. Nós não nos submetemos ao senhorio, ao governo de todas as áreas. Citando novamente Colossenses, quando Paulo diz habite ricamente, não diz que a palavra de Deus deve habitar apenas a área dos dízimos e ofertas, não deve habitar apenas o domingo, deve habitar toda a nossa existência, todo o nosso ser, tudo isso porque nós temos um dono. Nós não somos donos de nós mesmos, nós temos um Senhor. E o versículo 20 deixa isso muito claro, e esse dono, o nosso Senhor, deseja que tenhamos utilidade no reino de Deus, e a utilidade, ela pode ser uma utilidade talvez específica, e aqui alguns nomes vão aparecer, nomenclaturas, ouro, mas vai também aparecer talvez algo para uma utilidade um pouco mais simples. Quer algo específico, quer algo do dia a dia. A NVT faz uma tradução que nos ajuda a entender que a ideia de vaso de desonra dá uma ideia um pouco mais complicada, mas vaso de honra e vaso para o uso diário, quer seja ele para uso específico e ocasiões específicas, quer seja para o uso diário, dia a dia, cotidiano,
cotidiano, tudo isso tem um dono. Esses utensílios estão dentro de uma grande casa, e essa casa tem um Senhor. Nós somos do Senhor, amém? Oh, coisa boa, e se nós somos do Senhor, nós precisamos submeter toda a nossa existência ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós fugimos de toda proposta de aprisionamento, porque nós somos produtores facilmente de idolatrias, de ídolos. E se a gente foge dos likes, e hoje você vai sair daqui refletindo um pouco mais sobre isso, porque desde ontem à noite na primeira sessão, hoje de manhã na segunda, agora na terceira, você é desafiado a se desprender dessa realidade, esperando um feedback, um reconhecimento, mas você pode driblar isso e um outro ídolo amanhã de manhã pode surgir no seu coração, ainda agora à noite, ainda dentro do culto, porque nós somos fabricadores de ídolos e precisamos necessária e diariamente submeter a nossa vida ao Senhor, que é o nosso dono, e aí Ele vai tirando os ídolos, vai derrubando os altares, e vai dizendo, eu preciso assumir o primeiro lugar dessa área, tem essa área aqui que está fechadinha, que você não deixa, aquele quarto de bagunça, que quando a visita chega, todo mundo, você mostra a sala, você dá até uma arrumada naquela sala, que às vezes as crianças estão passando para lá e para cá, a almofada está jogada quase atrás da televisão, o controle está no chão, você vai ali, visita vem, você dá uma arrumada, você apresenta a visita a esse espaço, mas o quarto de bagunça, você está me olhando, é aquele quarto que o senhor tem lá, com aquela ferramenta, aquela bicicleta que furou o pneu e colocou lá, quem não tem esse quarto a gente não apresenta para a visita, e é nesse lugar que Deus quer entrar e fala, olha, eu preciso dar uma arrumada, se eu sou o dono, eu preciso habitar ricamente em todas as áreas. Os termos usados vão obviamente indicar funções específicas de honra ou funções diárias, né? Ouro, prata, madeira, barro, cristãos que têm funções específicas, mas todos nós temos um dono, e se temos um dono, ele precisa de fato ser o Senhor da nossa vida. Os versos 20 e 21, então, vão mostrar o contexto que é de utilidade ao reino de Deus, e hoje de manhã a gente falou exatamente sobre essa complexidade que é às vezes liderar, apresentar um desafio, sempre percebemos 30 por 70, né? 30% da igreja trabalha, se esforça, está no ministério A, está no ministério B, canta, está na recepção, ajuda na cantina, 70% às vezes fica aguardando o serviço, e em muitas ocasiões, não, eu acho que eu não gostei disso, também não gostei daquilo, nós precisamos inverter, precisamos crescer o número de pessoas que entendam a utilidade no reino de Deus, ou seja, para isso então, para a utilidade no reino de Deus, é necessário que nos entreguemos ao senhorio dele, e quando fazemos isso, primeiro, pela palavra dele, conduzindo a nossa existência, e agora com outro passo, já entramos no como. Como fazemos isso? O versículo 21 vai deixar de forma muito clara para todos nós. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Aqui reside, portanto, a parte 2 do como. Se a parte 1 é que a palavra de Deus deve conduzir a nossa vida, manejar bem a palavra, se aproximar da palavra. E hoje de manhã, então, pude falar acerca das vezes das nossas leituras, e até no seminário isso acontece. Às vezes a gente tem seminarista preguiçoso, ele já quer ler o texto, já vê aqui, quer ver os comentaristas bíblicos. Calma, leia o texto, se aproxime do texto, o comentário vai vir depois. Nós também, eu sei, às vezes a sua Bíblia de estudo tem um comentário, mas leia, releia, se aproxime daquele texto, se aproprie daquele texto, vai para o trabalho ouvindo aquele texto no seu áudio, coloque esse texto no carro, converse acerca desse texto, ou seja, se aproxime desse texto. Mas além disso, a parte 2 de como não ser escravo dos likes ou de qualquer outro tipo de escravidão, nós precisamos
nos manter puros. O texto está aí de forma explícita. É interessante que no grego, Paulo usa uma palavra já usada anteriormente, não é uma palavra nova. Texto de Homero, essa palavra vai aparecer. E que a ideia de pureza é, se você tem uma compreensão de limpeza, você usa a palavra sem dois elementos. Ou seja, a inserção de duas letras que antecede a raiz da palavra faz com que há uma intensidade na compreensão. Então, se a palavra ela diz sobre limpar, essas duas letrinhas que Paulo vai inserir antes, e essa palavra já fora usada em outro momento, é interessante porque agora vai intensificar, não é apenas limpar, é varrer tudo, é fazer uma faxina, é tirar e limpar cada cantinho dos cômodos. Eu não sei você, às vezes, eu preciso confessar um pecado aqui, você está vendo aí diretamente da transmissão, às vezes vai varrendo ali, né, a sala, varre ali o corredor, e chega num dado momento, você fala, depois eu tiro, aí você deixa ali, só eu que faço isso? Aí deixa no cantinho, você, não, eu vou correr, vou resolver o negócio, depois eu volto, porque lá em casa a gente distribui as funções, eu varro casa, lavo louça, ai de mim, senhoras e senhores, irmãos e irmãs. Casamos com Dimara com 19, eu com 20 anos. E aí teve um momento que ela falou, está na hora da gente distribuir as funções, porque senão, se a gente for viver, sei lá, até os 80, 100 anos, eu vou, não vai ficar pesado demais para mim. Então, desde então, assumi a missão pastoral dentro do meu lar de lavar, principalmente o banheiro com blindex, que dá um trabalho louco, né? Eu, às vezes, até vejo alguns vídeos, e confesso, estamos falando aqui da ausência dos likes, né? Eu dou até like para alguns vídeos que eu acho muito interessante, assim, misture bicarbonato com tal coisa e borrife, né? Borrifar, né? Não acho que é borrife, né? No blindex que ele vai ficar clarinho. Eu falei, eu gostei demais, eu preciso dar mais de um like para que esse negócio continue aparecendo para mim. Vocês, adolescentes, não têm dimensão do que isso. A não ser que os pais de vocês comecem a partilhar um pouco, vocês vão ver a bênção que é lavar um blindex. Amém? Estão rindo, né? Pois bem, Paulo vai dizer que a gente não pode deixar as coisas num cantinho, e a gente às vezes faz isso, olha, isso aqui eu volto, esqueci de tirar uma teia de aranha, ou não, depois amanhã eu vejo, não, depois eu limpo aqui os móveis, hoje eu só vou limpar o chão. Paulo está dizendo acerca de varrer tudo para fora, não deixa nada. Então o texto, se você se mantiver puro, e não é parcialmente puro, não é um pedacinho puro, é todo o seu ser analisado pela presença de Deus, que é o seu dono, por intermédio da palavra, para que você possa, então, ser purificado por Ele. Você não tem poder para fazer isso. Nós não conseguimos nos purificar por nós mesmos, muito pelo contrário, um abismo chama o outro e nos distanciamos cada vez mais da presença de Deus. Cuidado para não se enganar, a ideia de juntar no cantinho aquela sujeira e voltar. Aquela sujeira pode se tornar algo muito complicado e você ser engolido por esse ambiente e acabar se perdendo. Às vezes a gente finge que não tem sujeira. Não, aquilo ali é pouca coisa, depois eu volto, depois eu faço. Cuidado com isso, é preciso varrer tudo para fora. Caso contrário, novamente, a gente troca de ídolos. Por isso eu acho que é interessante a gente trabalhar a raiz do problema, porque era a busca pela validação, a busca pela satisfação, a busca por rolar minutos, horas, o feed do Instagram revela um problema muito mais profundo do nosso coração. E se a gente sair das redes, você talvez pode decidir hoje apagar a sua conta, cancelar, apagar o aplicativo, desinstalá-lo, mas ainda assim, se você não submeter todo o seu ser à pessoa de Jesus Cristo, se não fizer uma faxina, você vai fabricar um outro ídolo. Quantos de nós não fabricamos ídolos religiosos?
E aí Paulo continua dizendo que é muito interessante: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. O que você anda pesquisando? Aí sim, dentro desse aparelho que consegue reunir tantas informações e tantas possibilidades, que você anda pesquisando. Se você precisa esconder aquilo que pesquisa de alguém, aquilo que procura, se você precisa apagar dos pais, do cônjuge, você já tem algo que precisa ser tratado. A ideia, portanto, é de fuga. Paulo não diz: olha, Timóteo, dá uma verificada aí, porque pelo tempo que você tem de fé cristã, até porque você foi criado num ambiente religioso, você conhece algumas partes significativas da Torá. Olha, você é alguém que tem sido uma pessoa muito relevante. Pode enfrentar, não fuja. Nós precisamos fugir. Não teste, portanto, a sua capacidade naquilo que é a sua fragilidade. De novo, não teste a sua capacidade naquilo que você já sabe que é a sua fragilidade. Pois bem, caminhando para o desfecho, o que Paulo vai dizer? Em vez disso, busque. Aqui é um imperativo. Aqui é uma ordem. Um texto grego. Ordens são dadas para serem cumpridas. E quando nós desobedecemos as ordens, nós precisamos também acolher as consequências. Então, ordens são dadas para serem cumpridas. E a ordem é: busque. E buscar o quê? Nós deveríamos perguntar. Em vez de uma busca desenfreada pelo prazer, em vez de uma busca desenfreada por satisfação, em vez de uma busca desenfreada pelo reconhecimento, pela validação, pelos likes, em vez de uma busca desenfreada por criar ídolos e mais ídolos, sejam eles religiosos ou não, busque a justiça, a fidelidade, o amor e a paz. Eu quero então concluir esse sermão dizendo que há mais de Deus para nós, e a gente precisa sair dessa noite fazendo uma troca, reprogramando, fazendo um upgrade, fazendo um 2.0. Em vez da gente buscar a nossa própria satisfação, em vez da gente buscar aquilo que o nosso coração foi ensinado, às vezes, pela sociedade, pela nossa cultura, pelos filmes e séries. Aqui não há uma condenação com relação a ter essas coisas, mas a gente não pode permitir com que isso ocupe o primeiro lugar da nossa vida e que isso se torne, portanto, uma lente, uma cosmovisão para lermos essa realidade. Mas, em vez disso, o convite é para que façamos uma troca. E essa mudança não é uma mudança religiosa. Essa mudança é uma mudança que nós encontramos diante de Deus, onde Deus vai falar: olha, eu quero colocar justiça no seu coração, em conformidade, no caso a justiça, com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Às vezes a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos, a gente às vezes quer decidir o negócio, às vezes a gente acha que Deus está de fato distante, não está vendo nada, e se Deus não vai agir, deixa comigo, e a gente vai alimentando o nosso coração de coisas pesadas, e a gente vai ficando meio estranho, né? A gente vai fazendo as coisas de um modo estranho, porque a gente não confia na justiça de Deus. Ei, se Deus é o seu dono, você foi selado. Efésios 1, 13, 14 lhe dá essa garantia: você foi selado e você é a propriedade de Deus. Então aquilo que fazem contra você, fazem, portanto, contra Deus. Deixa que Deus exerça a justiça dele, apoie-se na justiça de Deus e na nossa justiça. Mas Paulo vai dizer: olha, a gente precisa buscar também a fidelidade, e a fidelidade tanto com a ideia de emuná lá no hebraico, quanto de pistis no grego, é alimentar a confiança e obediência em Deus. Se a gente for perguntar o que é fidelidade, se for sair ali, e for chamar alguém para conversar e perguntar assim: olha, você tem fé em Deus? Tenho. Eu não sei se você já se deparou com alguém quando você vai fazer, a galera que está aí no terceiro ano, né? Vai fazer um Enem,
vai tentar a faculdade, vai sonhar e que Deus os use poderosamente, que vocês possam entrar nas universidades e transformar realidades, e ver que Deus tem vocacionado vocês para um novo tempo nesse lugar. Mas quando se está talvez com essa angústia da decisão da profissão, da faculdade, é algo muito interessante que alguém bate no ombro e fala assim, ó, precisa ter fé, vai dar certo. Pensamento, é como se traduzíssemos, se você tiver pensamento positivo, você vai para frente. Mas fé não é isso. Fidelidade, fruto da fé em Deus, também não é isso. Fidelidade é alimentar a confiança e obediência a Deus. Se você tem fé em Deus, mas você não obedece, você tem um pensamento positivo. Você acha que Deus é aquele que você pode acessá-lo, vai resolver o seu problema de amanhã, vai dar uma solução naquela reunião de quarta-feira que você tem na sua empresa, ou naquela prova que você nem estudou. Às vezes a gente pensa que é desse modo, né? E vai ficar tudo pronto. Não, fidelidade é alimentar a confiança e, consequentemente, obedecer a Deus. Obedecer. Amor. O amor ágape, o amor de Deus, e por fim, paz. Sobre a paz, o próprio Jesus disse em Mateus 5,9, bem-aventurados, felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E nós precisamos de com permissão aqui da expressão, de fazedores, de promotores da paz. Esses são felizes e bem-aventurados. No mundo onde o ódio é, sobretudo nas redes sociais, o tempo todo muito elevado, nós somos convidados o tempo todo a acompanhar aquilo que as pessoas estão disputando. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para que sejamos promotores da paz. Primeiro, busque a justiça, busque a fidelidade, busque o amor, busque a paz. E aí o texto termina, e eu também termino juntamente com esta parte do versículo. Aqui tem uma beleza da igreja. Isso aqui é muito bonito, olha para o lado, você que está aqui olha para cá, você que está aqui, olha, isso aqui é muito bonito, e às vezes a gente não agradece a Deus por isso. A comunhão dos santos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, se reúnem, e é interessante porque essas 4 buscas, essas 4 ordens, busque a justiça, busque a fidelidade, busque o amor, e seja um promotor da paz, buscando a paz no local onde você está inserido. Isso é desenvolvido em comunhão, porque agora o texto termina dizendo, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Numa relação familiar, comunitária, nós precisamos fazer exatamente isso. É uma ordem. E façamos isso de maneira comunitária, na companhia daqueles que invocam o nome do Senhor. Conectando então sermão 1, sermão 2, manhã e noite, para a gente fugir dessas propostas de aprisionamento, seja do like, seja de um outro convite da nossa sociedade, é preciso que a gente busque sempre a aprovação de Deus. Não busque a sua própria aprovação. Será que eu gosto desse projeto? Não busque a aprovação das pessoas, busque a aprovação de Deus. Pergunta o que Deus de fato deseja para a sua vida. Eu sei que você tem decisões a tomar, mas busque em Deus. E quando nós buscamos em Deus, quando nós insistimos em Deus, Ele se revela a nós, porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Mas a gente precisa também varrer tudo para fora, a fim de que sejamos vasos de honra, e não apenas fazer uma pequena limpezinha, deixar ali no cantinho aquilo que você tirou de outras partes da casa. A gente precisa varrer tudo para fora. E a gente precisa, em vez de buscar os estímulos, muito pelo contrário, a gente deve fugir. O que a gente deve buscar como ordem, e ordens são dadas para serem cumpridas,
precisamos buscar a justiça, a fidelidade, o amor e a paz, e na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Amém? Feche os seus olhos, mas abra o seu coração e nós vamos orar. Nós vamos orar. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê força para que a gente saia desse congresso com o coração alimentado pela palavra dele, que a gente saia daqui desse congresso com decisões assertivas, que a gente saia desse congresso driblando os estímulos, ou a busca por estímulos, a busca pela dopamina, a busca desenfreada pelo prazer, fugir de tudo aquilo que é impuro, muito pelo contrário, varrer todas as coisas para fora. Esse é o momento onde você vai falar com o Senhor, com seus olhos fechados, mas com seu coração aberto. Conversa com Deus, fala para o Senhor, fala assim: Pai, eu quero buscar a Tua aprovação, Pai, eu quero me aproximar mais do Senhor, Pai, eu quero conhecê-lo mais, eu quero tirar primeira janela do meu dia, ao acordar, quero tirar um tempo para o Senhor. No primeiro dia da semana, eu quero tirar o dia para o Senhor. No primeiro, ou melhor, no sustento do mês, eu quero tirar os 10%. A primeira parte caiu, eu quero tirar para o Senhor. Eu não quero ter um encontro ou uma vida religiosa e de semanalmente estar na igreja, mas eu quero driblar os ídolos que o mundo levanta e que o meu coração também ergue. Eu quero conhecê-lo mais e mais. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, e como o Senhor ministrou nosso coração por intermédio das canções, da condução do culto, da leitura da Tua palavra. Oh Deus, perdoa-nos quando a gente recebe e sente a Tua presença, o Teu convite, e no outro dia a gente já está fazendo tudo ao contrário, mas nessa ocasião a gente quer afirmar compromisso de buscar intensa e sinceramente a Tua face. A gente quer fazer perguntas que podem ser óbvias para as pessoas, mas que para nós a gente quer ter a Tua aprovação. E a gente não quer fazer apenas no domingo, na segunda, na terça, esfriar, na quarta nem mais se lembrar. A gente quer fazer uma busca intensa. Busque sempre. A gente quer varrer tudo para fora. Às vezes é o ódio, às vezes é a falta de perdão, às vezes é a sede de vingança, às vezes ele vai pagar, às vezes é o pecado escondido de estimação, que faz com que tenhamos a oscilação no nosso compromisso contigo. A gente quer varrer tudo para fora. A gente não quer apenas tirar uma poeirinha. A gente quer olhar todo o nosso ser, submetê-lo à Tua presença, e que a Tua palavra habite ricamente dentro de nós, limpando-nos, purificando-nos. E em vez dos estímulos, dos likes, da busca desenfreada pelo prazer, a gente quer buscar a paz, buscar a justiça, buscar a fidelidade, buscar o Teu amor na companhia daqueles que invocam Teu nome. Ouça a nossa oração, Pai, juntos oramos no nome de Jesus. Amém.